A Copa do Mundo FIFA 2026 mal começou e nem tudo é celebração. Uma seleção não pode se hospedar no país sede porque está em guerra com ele. Um árbitro de nível internacional é excluído por razões políticas. Torcedores deixam de ir por serem barrados ou por temerem pela própria segurança. Algumas nacionalidades são revistadas com cães farejadores, enquanto outras não recebem o mesmo tratamento. Mas não são só questões geopolíticas que têm tirado o brilho dessa competição. O futebol como um todo tem se tornado cada vez mais um negócio e menos um esporte. Nos campos e nos estádios, a coisa também já não parece ser mais como era antes. Aqui no Brasil, então, a desconexão com a seleção brasileira é a maior de todos os tempos. Um estudo recente aponta que 54% dos brasileiros não têm interesse pela Copa do Mundo, o maior número da série histórica. O Multiponto de hoje questiona: qual é, afinal, o sentido da Copa do Mundo? Conversamos com profissionais do jornalismo esportivo, das relações internacionais, da psicologia e da história para tentar responder essa questão. Mas também levamos ela para as ruas. Tem costume de assistir a Copa do Mundo? Poucas vezes, né? Copa do Mundo, sim. Acompanho. Raramente. Antigamente sim, agora não. Sim. Não muito, eu não acompanho muito futebol. Estamos acompanhando as últimas notícias, estamos ansiosos para mais notícias, né? E para começar. Você sabe onde é que vai ser a Copa do Mundo desse ano? Não. Não. Pior que não. Me faltou Catar, eu acho. É na França, se não me engano. Na Austrália. Não sei direito. Estados Unidos? Não? Sim, esse ano vai ser nos Estados Unidos. E vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México. Como é que tá sentindo o clima para essa Copa do Mundo? Péssimo, porque a Copa, para nós, antigamente, os jogadores do Brasil vestiam a camiseta, né? Acho que, desde 2022 tá bem fraca, cobrado que era antes. Fraco. Até agora bem fraco, na verdade. Eu não vejo muita gente falando. Só alguns colegas meus que acompanham muito futebol. Mas tirando isso, eu não vejo muita gente falando. Antigamente era mais fervoroso. Era uma grande coisa aqui para nós. As lojas fechavam, as pessoas se pintavam, passavam um dia fazendo salgado, fazendo coisa, era uma comemoração mesmo. Hoje em dia, a nova geração não vai ter isso que a gente teve. Eu achei que começava antes, a animação, assim, o clima de euforia. Eu acredito no espírito esportivo do brasileiro, então acho que vai pegar no tranco, mas eu tô sentindo falta, assim, desse começo de ano. Primeiro que a Copa do Mundo antes era uma atração enorme para todas as pessoas, né? O planeta todo vivia em função da Copa do Mundo. Eram meses antes da Copa do Mundo, se tinha muita divulgação. E é claro que isso depende de cada país também, né? Hoje isso é completamente diferente. E tem várias razões para ser diferente. Assim como a gente tem alguns problemas na sociedade, a gente também vai ver algumas questões, algumas tensões também no futebol. Porque todo esse espírito, às vezes, de grupo, coletivo, pode tanto unir as pessoas para coisas boas, mas também pode gerar tensões e levar a conflitos muitas vezes. O esporte como um todo, ele não é algo separado da sociedade, ele é uma extensão da própria sociedade. Então, ele vai ser aquilo que a gente faz dele. Eu acho que há países em que a seleção se afirmou. E aí também tem isso. Quer dizer, tem que ter uma sinergia entre o que a seleção está apresentando, as coisas se retroalimentam, a seleção brasileira e digamos, o público que está, enfim, apoiando essa seleção. No caso brasileiro, isso tem muito a ver, né? Porque a seleção já representou nesse país, né, aquilo que era assim, era tudo que nós tínhamos de melhor. Era o Brasil crescente, né? Era o Brasil que se colocava no mundo, né? Isso principalmente no governo militar, nos anos 70, a seleção brasileira era o auge desse país em crescimento, né? Depois a seleção vem sendo campeã, vem ganhando títulos, cresce muito. Ao longo dos anos a seleção começa a cair, né? E tu passa a não acreditar mais nessa seleção. Depende do desempenho da seleção e o desempenho da seleção está associado também à situação de como está o país. Então, quando o Brasil leva uma goleada de 7-1, a nacionalidade, enfim, se arrasta pelo chão, no sentido de ser representada pela seleção. E o futebol, em especial, é um esporte que está muito na identidade, principalmente do brasileiro. Individualmente, a gente também se identifica, tem esse interesse em relação a todo o histórico da nossa seleção, né? De ser a única seleção que tem 5 títulos, né, na Copa do Mundo. Vejo que essa desconexão tem relação
com essa quebra de expectativas, assim. Então isso acontece, né? Às vezes essas decepções, porque o Brasil se faz representar pela sua seleção e às vezes quando a coisa não dá certo, isso, né, cria uma decepção muito grande. Enquanto a seleção brasileira estava acima de qualquer suspeita, era a principal seleção do mundo, se tinha muito mais divulgação, tinha muito mais sentido no Brasil, né? Chega próximo da Copa, tu até acredita um pouco, tu passa a ver os jogos, coisa e tal, mas se tu sair para a rua e fizer uma pesquisa, tem muita gente que não tem nem ideia se vai assistir um jogo da seleção brasileira. Essa questão política levantada pelo uso da camisa da seleção brasileira associada a uma determinada facção política, ela trouxe problemas. Muita gente deixou de usar a camisa da seleção brasileira porque, enfim, se sentia preterido, porque, afinal, a camisa foi usurpada de alguma forma. A camisa era da seleção brasileira, ela não era de nenhuma facção política. Tu não tem mais essa visão de um todo, né, de país, de nação, digamos assim, né? Porque eu não consigo torcer por essa camisa amarela porque ela não está mais me representando. Certamente isso é uma questão importante. Por ter relacionado a seleção com políticas de direita no Brasil, tu perde também o amor por essa seleção, né? Então aqui no Brasil nós temos outros componentes, né, além desses que são mundiais. Que às vezes a gente pode ter uma tendência assim de separar o que é o esporte e o que acontece na sociedade. E na prática a gente vê que já começa a entrar várias questões do ser humano, da sociedade também aparecendo no futebol, aí não só em questões dentro de campo. Mas no mundo tem muito também a ver com o fato de ser nos Estados Unidos. De ser nos Estados Unidos e ser em 3 sedes diferentes, né? Isso também dificulta aquela proximidade que as pessoas tinham da Copa do Mundo. Assim, agora tu imagina assim, vai estar no México, vai estar no Canadá, vai estar nos Estados Unidos. Tá, tudo bem, são países próximos, né? Mas são diferentes países. Nós temos uma nova divisão internacional do trabalho, isso é uma expressão marxista. E nós voltamos cada vez mais a ser países produtores de artigos primários, né? Dentre esses produtos primários, né, que são exportados pelas nações americanas e outras, estejam os jogadores de futebol. E muitos dos jogadores de futebol hoje não estão nos seus países. Eles jogam fora dos seus países. Então eles não são aqueles ídolos que agradavam todas as pessoas. Mesmo sendo grandes jogadores de futebol, eles não têm aquele mesmo impacto que tinham os jogadores. Eu não tenho a menor ideia de quem são os jogadores da seleção brasileira, porque eu não assisto os campeonatos europeus. Quando eu digo, estou exagerando um pouco, mas eu digo, eles são desconhecidos. Nós temos hoje um Vini Júnior que é um grande atleta. É um dos principais atletas nossos, né? Assim, mas, por outro lado, ele não está no Brasil. Então, nós não acompanhamos a vida do Vini Júnior tão de perto como nós acompanhamos a vida do Pelé, né? E de tantos outros, do Romário, né? Do Ronaldo Fenômeno e tantos outros que viveram mais tempo no Brasil. O Pelé foi um jogador que fez toda a sua trajetória no Brasil. Essa seleção de 82, que foi muito badalada, enfim, o único jogador que jogava na Europa era o Falcão, que jogava na Itália. Todos os outros jogadores jogavam no Brasil. Tem também essa desconexão, realmente. A seleção é mais um reflexo, né, de muitos processos que vêm antes, desde a formação de base. Então, tudo isso, ao longo do tempo, vai ser um reflexo, lá na frente, dessa representação enquanto seleção. Eu não sei qual vai ser o fim. Já tem uma juventude que torce para clubes europeus. Essa afirmação que se dá com um conjunto de jogadores que vêm de fora e que muitas vezes a gente não conhece, ela tem um menor grau, vamos dizer assim, de adesão do que uma seleção feita para os jogadores que estão no Brasil, enfim. Existe essa crítica à mercantilização do futebol, que parece às vezes ser mais um negócio para vários empresários do que propriamente um esporte. Isso afeta a tua relação com o futebol ou com a Copa do Mundo? Com a Copa do Mundo, eu particularmente, eu fico dividido nessa questão. Honestamente, para mim, não. Mas eu acho que afeta para algumas pessoas, sim. Um pouco, sim. E até tem um pouco de politicagem no meio. Hoje em dia, antigamente, não. Porque é os empresários que lucram com a situação. É mais interesse agora por dinheiro, essas coisas, em vez de só gostar do esporte, ter amor pelo esporte. Tá? Porque a gente não pode negar que existe isso, né? Empresários lucrando, imagens, né? Patrocínios. Na medida em que o futebol se torna um produto internacionalizado, né? Que se difunde praticamente pelo globo inteiro, se torna um produto que então os negócios vão muito além do campo de futebol. Copa do Mundo é um evento que vende muito e que dá muito dinheiro.
para os veículos de comunicação, o turismo vende muito, né? São empresas aéreas, são hotéis, são setores de alimentação, né? Os diferentes brindes, é um consumo muito grande. O evento ele é tão centrado, né, na economia, né, que ele tem que acontecer dessa forma. Então ela tem que ter audiência. E tendo audiência, ela tem patrocinadores, né? E esses patrocínios eles são caríssimos, né? E é isso que dá todo o faturamento da FIFA, né? Ela é muito mais do que um evento esportivo. Então tem as apostas, né? o que circula de dinheiro nas apostas mundialmente, não se sabe, são coisas incalculáveis. E aí se levanta suspeita se os jogadores estão comprometidos com isso ou não. Mas isso move muito mais dinheiro que o próprio jogo. Os organismos que regem o futebol, no caso da FIFA, ganham muito dinheiro. Ah não, a Copa do Mundo vai ser, a próxima vai ser no Uruguai e na Espanha. Gente, do ponto de vista do torcedor em si, de quem vai consumir, é muito estranho, né? Pensar que tu vai estar em 2 continentes diferentes. Mas é dinheiro. E a Copa do Mundo dá muito dinheiro. Em 2022, justamente ocorreu no Catar, né? O que o Catar tem para oferecer para o mundo? Talvez isso, né? O seu soft power. A FIFA é uma instituição própria do modo de produção capitalista, né? O futebol profissional, ele é uma atividade econômica. De cada 1.000 euros gerados na Espanha, 1 euro se deve a Real Madrid e Barcelona. Talvez essa difusão do futebol e talvez essa mercantilização toda do futebol acabe tirando, e na medida que isso afasta aqueles que são que foi o público do futebol, que não tem mais condições econômicas de acompanhar o futebol. O futebol é um esporte muito barato. O fato é que afastou da sociedade, afastou da população, né, um esporte que sempre foi considerado um esporte de massa, né, um esporte popular. As torcidas, né, lá nos anos 60, 70, 80, elas eram fundamentalmente de pessoas de classes trabalhadoras. Hoje isso mudou completamente. Foi afastando, né, não só as nações das suas seleções, mas foi também afastando o torcedor comum dos seus estádios. A forma como o futebol se difundiu foi na medida em que foi incorporado pelas classes populares. O Pelé foi um profissional que no seu tempo ganhou muito dinheiro. Hoje, enfim, talvez o Brian Aguirre do Internacional ganhe quase tanto quanto ganhava o Pelé no seu tempo, sabe? Nós estamos falando de um jogador de muito menor nome. Esse movimento atualmente também do futebol muito dos jogadores jogarem fora, né? Ou cada vez mais querer identificar uma promessa no futebol o mais cedo possível para conseguir esse retorno financeiro também. Quando o Falcão foi para a Itália, a revista Placar botou como manchete: absurdo vender o nosso melhor jogador. Tá, o nosso melhor jogador foi para a Itália por $1 milhão. Tudo isso, esse comercial por trás do futebol impacta lá, né, no final das contas, a relação que a gente vai ter, né, enquanto torcedor, o quanto a gente vai conhecer dos atletas que estão ali nos representando, né? E lidar com isso impacta bastante, assim, também, né, para o atleta, como que ele vai se relacionar com a própria carreira, com a própria profissão. Muita gente acredita que o sentido da Copa do Mundo está atrelado à paz e à união entre os povos. Vocês acham que isso perde um pouco o sentido num tempo como hoje, com vários conflitos e guerras acontecendo no mundo todo? Eu acho que ele ameniza futebol, falar de futebol, ameniza isso tudo. Porque é esporte, felicidade, é prazeroso. No tempo antigo as pessoas se matavam, né, coliseus, guerras, coisas assim, né, e vem a Olimpíada, vem a Copa do Mundo, essa natureza que o esporte tem de fazer essa socialização com as pessoas, né. Eu acho que a Copa do Mundo ela acaba servindo até como uma cortina de fumaça. Está afetando muito, acho que a tensão que está trazendo isso para os países, né, teve países que já retiraram seus nomes da Copa do Mundo. Então, acho que quando chegar o momento mesmo da Copa, eu acho que vai ficar muito mais tenso. Todo mundo acredita, assim, durante um curto período, de que está tudo resolvido, que tudo se resume em futebol e vai dar tudo certo e quem vai ganhar. Mas as tensões continuam crescendo, não só tensões, como as ações também entre os países, os ataques continuam crescendo, acontecendo. E muitas vezes é embaixo do nosso nariz e a gente só fecha os olhos e finge que não está vendo.
o que seria uma Copa do Mundo de 1942 e 1946. Né? Quais eram as grandes seleções que jogavam à época, né, e que dariam grandes jogadores. Tem toda uma geração de jogadores excepcionais que a gente não viu jogar. Se fosse lembrar, em 1970, na Copa de 70, né, a África do Sul, por um constrangimento internacional enorme, ela não participa da Copa do Mundo, justamente por conta do apartheid. É a primeira vez que acontece? Não. Na Copa da Inglaterra, em 1966, tinha uma seleção da Coreia do Norte, que era um país inimigo da Inglaterra. Então a Coreia do Norte e a União Soviética saíram do seu grupo e foram para as semifinais. E nas semifinais, a Coreia do Norte chegou a estar ganhando de Portugal de 3-0. Portugal ganhou de 5-3, mas a Coreia do Norte poderia ter passado. Em algum momento teria que jogar com a Inglaterra, se ele tivesse passado. E aí teria que tocar o hino da Coreia do Norte. E era proibido tocar o hino da Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte estava numa relação muito belicosa com a Inglaterra. Na Copa de 94, por exemplo, se não me falha a memória, nos Estados Unidos da América, houve a troca de flores entre a seleção do Irã e a seleção dos Estados Unidos. Problemas aconteceram no passado, quer dizer, não é uma coisa de hoje, né? Países em guerra que tiveram que disputar um mesmo jogo. Eu não estou minimizando o problema geopolítico, guerras ou coisa do gênero. O que eu estou querendo dizer é que ele sempre fez parte, né, do mundo da Copa do Mundo. Quando a gente fala de Copa do Mundo nos dias atuais, a gente está falando de uma instituição internacional que une mais federações, mais países do que a ONU. Todavia, a FIFA ela é sensível à pressão internacional, quando a serve, evidentemente, né? Não apenas para realçar laços diplomáticos, mas, sobretudo, para projeção internacional de países sede. Não é tão simples assim, a Copa do Mundo vai ser no Canadá, no México, nos Estados Unidos. Por questões econômicas, por questões políticas. A Rússia está banida, né, por muita pressão internacional. Né? Israel, né, participa das eliminatórias não da Ásia e muito menos da região do Oriente Médio, por motivos mais que evidentes. Ela participa como um país dentro dos grupos da Europa. Por que a nossa atenção está voltada agora? Porque tem alguns conflitos acontecendo. A gente tem um número de guerras regionais maior do que a média histórica pós-Segunda Grande Guerra. Cerca de 60 conflitos. Nós temos um problema que é óbvio, né? O Irã tem uma seleção, e essa seleção tem que se deslocar para os Estados Unidos, que é um país que está numa guerra. Então, isso não é a primeira vez que acontece, mas não com essa intensidade, não com a intensidade de hoje. Infantino, presidente da FIFA, colocou sobre a mesa de Donald Trump a certeza de que a seleção iraniana deveria jogar. Há contratos a serem respeitados. Há uma forte comunidade iraniana em diáspora que vai acompanhar a sua equipe. Se na sociedade a gente vê essas dinâmicas mercantilistas, comerciais, dinâmicas políticas também que às vezes podem interferir ali no desenvolvimento, aí no caso do esporte, né, das próprias modalidades, isso aparece também dentro do futebol. São dinâmicas sociais, assim como a própria história do futebol sempre nos mostrou. Então o esporte é exatamente aquilo que a gente, né, enquanto sociedade, faz dele também. Tu tem uma guerra, tu tem outras demandas sociais que a sociedade passa a se envolver, tu tem esse fato que também o futebol foi perdendo aquela paixão que tinha em muitos países, né? Então são muitos componentes que fazem com que hoje o sentido seja diferente da Copa do Mundo. E qual que é o sentido que a Copa do Mundo tem pra ti? Pra mim, não tem muito significado. Na verdade, a Copa do Mundo ela é só um investimento burocrático, né? Hoje, sinceramente, o sentido do futebol para mim é muito enxergar o dinheiro, porque as pessoas elas não jogam mais o futebol com a vontade que tinham, né? Do futebol seria união, que o jogador jogasse com raça, né? Naquela época lá do Garrincha, do Bebeto, do Romário, enfim, do Maradona, né? Que chegavam, botavam a camiseta e ia para frente. Esse é o sentido. Eu não sei se tem o espírito original do evento,
Já começa por aí, né? Então a hipótese é essa, eu não sei. Eu não chego a pensar que haja, vamos dizer assim, uma essência. O futebol desde praticamente suas origens, tá? Ele é mercantilizado. Eu penso que teria o mesmo significado, vamos dizer assim, desse ponto de vista, que uma Olimpíada, né? É um torneio mundial, né? Que muitas nações se fazem representar. Tal como a Fórmula 1, tal como as competições de Grand Slam do tênis, tal como as competições do surf, eu não acho que ele seja diferente de qualquer outro. Então ela já foi para unir as pessoas, né? O Antônio Alcoba vai dizer sempre que o futebol é união, né? Que o futebol integra, ele fala todas as linguagens, não tem barreira de linguagem, não tem nenhuma barreira para isso, né? Mas hoje não é assim. Hoje cada país, né, está fazendo o seu percurso. E isso, inclusive, só para ganhar um dinheiro as seleções estão indo. Não é nem uma questão de que está representando aquela unanimidade dentro dos seus países. Eu acho que hoje não dá mais para a gente pensar que a Copa do Mundo é um fator de união. A gente entende que o esporte como um todo é um fenômeno social, sociocultural. Então ele é uma extensão do que acontece na própria sociedade. Então não tem muito como a gente desconectar o esporte ou o futebol em si de várias coisas que a gente enfrenta, né, no cotidiano social. Existe essa tensão entre essas culturas que são muito diferentes. Que também isso é uma questão política, né? Então, nesse caso, o futebol não representa para muitos digamos, uma união nacional. Ao contrário, ele pode representar uma entre aspas, fratura. É preciso a gente pensar sempre que o futebol em si, no caso brasileiro, ele vai para além disso, né? Ele é constitutivo dessa nação, né? Ele é uma forma muito importante cultural dessa nação. E a nossa tarefa como jornalistas é fazer com que esse esporte, que esse futebol, seja realmente um espaço de consumo de massa das pessoas, que seja popular, que seja também lazer, mas que seja também de reflexão e constituição da nação. O futebol é o nosso maior produto, é o nosso maior produto de exportação. Serve para unir? Sim, sim. As seleções nacionais, elas criam identidades. No caso do Brasil, a identidade com a seleção é muito maior que a identidade clubística. Acho que contribui bastante no sentido de ser uma integração social, né? Então não deixa de ser uma manifestação do pertencimento, e isso é muito importante para o ser humano, né? Como toda essa questão do pertencimento, que refletem na identidade das pessoas depois no dia a dia, né? Então não é à toa que desde muito cedo a gente vê às vezes os meninos, né, pensando nesse recorte de gênero, tendo o desejo de ser jogador de futebol. Agora pensa também sobre países que precisam se colocar ou precisam adquirir um sentido não apenas nacional, mas de projeção. Quando o Uruguai disputou a Olimpíada de 1924, que foi na França, ele chegou como ninguém dava valor, todo mundo na Europa duvidava do que uma seleção de um país da América Latina vem fazer aqui na Europa, país pequeno, uma população também diminuta. Essa afirmação continental é extremamente importante. O Uruguai era melhor, era o bicampeão olímpico, tá? E tinha tomado conta de um esporte que era um esporte europeu. Então aquilo foi uma afirmação nacional que, digamos assim, ressaltava esses aspectos, né? O Uruguai, em algum momento, é o centro do mundo. Esse ano, né, 2026, a gente tem o Uzbequistão, né, que está estreando numa Copa do Mundo. A gente tem a República do Haiti, né, um país com seríssimos problemas sociais, securitários, na América Latina, né, conseguindo justamente se classificar. Isso é um enorme orgulho, isso dá um empuxe. Tens uma vitória de uma seleção argentina sobre uma seleção francesa. Isso afirma a Argentina em relação, enfim, à França, que é um país do primeiro mundo, que é uma potência mundial, etc. Isso serve, né? Serve como uma afirmação nacional. Mas é muito curioso que se veja a organização do futebol nesses países em guerra que conseguem fazer uma seleção passar por uma fase de grupos e chegar a uma fase final. Quer dizer, tem alguma coisa que está funcionando nesses países e que a gente acha que eles estão sob fogo cerrado. Não é verdade. São guerras localizadas. Acho que a Copa ela pode vir tanto num sentido positivo de poder trazer uma sensação de mais integração e pertencimento, né, de ter algo em comum para o que torcer dentro da nossa população que está, né, tão polarizada também atualmente. E acho que essa questão também mais individualista, assim, que a gente percebe atualmente, acho que também pode auxiliar a gente ter, claro, né, dentro do possível retomar um senso de coletivo, né, bem nesse sentido de
ter algo para a gente estar torcendo juntos, algo em comum, né, um interesse em comum nesse sentido. É uma coisa que sempre une as pessoas para torcer, enfim, né? Transcende um pouco os problemas também. Eu acho que é um momento de união. Eu acho que, vindo assim desses últimos anos, acho que é o momento mais próximo que a gente tem de realmente ser patriota. Tem gente que acha que é só dinheiro, mas não, é uma coisa que envolve muitos sonhos, né, de gente que vem de baixo, que cresce na vida. Então o futebol é uma magia, né? É uma coisa que liberta a mente das pessoas. É uma representatividade do nosso país, eu acho, a força do brasileiro. É uma coisa que resgata também essa cultura local, sabe, da representatividade de um país. Tem um grande significado para o Brasil, até porque o futebol também é muito cultural aqui, né? E tem muitos países que não tem essa cultura tão forte do futebol assim.